Olá, o meu nome é Mário Redondo e interpreto o Bispo de Leiria em Fátima Opera Rock, o musical de Filipe Laféria. Neste podcast vou dar-vos a conhecer cada um dos elementos do enorme elenco deste espetáculo estreado em dezembro de 2024. Bem-vindos ao Confessionário do Sr. Bispo. Ora, boa noite. Cá estamos mais uma vez no Teatro Politeama e hoje estou com Miguel Marques. Olá, Miguel. Olá, tudo bem? Tudo bem? Sim. Bem-vindo ao Confessionário do Sr. Bispo. Muito obrigado. Olha, em primeiro lugar, diz-nos que personagem ou personagens é que tu interpretas aqui no Fátima Opera Rock? São várias. Obrigado já pelo convite, mas... De nada, é com todo o gosto. Parabéns pelo projeto e pela ideia. Então, personagens, faço várias, faço parte do ensemble, assim de um modo mais geral, e depois faço, por ordem de aparição, faço um camponês, passo para o médico, depois do médico faço preso, volta camponês e depois médico, portanto são essas três grandes personagens. Camponês, médico e preso. Camponês, médico e preso, exatamente. Sim. As grandes intervenções. Exato. Sendo que o médico, lembro-me, se calhar estou enganado, acho que não estou completamente enganado, o médico não está em alguma cena de conjunto? Estás em alguma cena de conjunto como médico? Não. Não. Portanto, como médico só tens mesmo duas aparições individuais. Sim. Uma vez com o Basoff e outra vez com a família, Exato. Neste caso com o António, com o Paulo Ferreira, numa cena, portanto, em casa da família Santos, sim. Certo. Tudo o que é de grupo é só como camponês e depois como preso no final do primeiro ato. E como preso, sim, exatamente. Sim. Muito bem. Olha, continuamos aqui com os nossos testes de som, em fundo. Já se sabe que este podcast é um podcast vivo e feito deste fervilhar dos sobre bastidores. Teatro e no teatro. E no teatro, exatamente. É de propósito, porque eu gosto que as pessoas sintam este fervilhar do espetáculo que está quase a começar ou que já começou e um pouco do que é este nosso dia-a-dia aqui. Sim. Olha, Miguel, aqui no podcast nós só temos uma pergunta. É muito simples, que é como é que tu chegaste ao Fátima? Basicamente, conta-me a tua vida toda até chegares a este culminar de estares aqui neste espetáculo com estas pessoas, com todas estas pessoas. Sim, olha, foi um processo muito engraçado. Portanto, desde de muito novo que sempre tive este fascínio pelo teatro, seja pelo teatro, seja pela dança, pela música. A área artística sempre esteve muito presente. Quando tu dizes desde muito novo és tu. Que idade tens tu agora, Miguel? Agora tenho 20... vamos lá ver. Foi há meia dúzia de anos. A ver se a gente se entende aqui com isto do muito novo. Isto aconteceu há 25 anos. Eu agora tenho 25 anos. Sim. Portanto, há 25 anos nasceste. Talvez, sim. É um primeiro passo. Exato. Convém nascer, porque não tendo nascido é difícil chegar ao Fátima. Portanto, está certo. No fundo, está certo. Eu, portanto... Começando mesmo muito, muito pequeno. Eu lembro-me que a primeira coisa que quis muito ser, ou a primeira ambição, era estilista. Portanto, já um bocadinho a arte está aqui presente, a moda, vá. Com que idade? Com 3 anos. Com 3 anos tu sabias o que era um estilista? Não, eu não sei. E ainda, que é isso, Miguel? Ainda há poucos dias, a minha tia mandou uma fotografia de um desenho que eu tinha muito presente, que era um desenho de um vestido de noiva que eu desenhei, eu acho que tinha 3 anos, basicamente. E eu dizia, aos 3, 4 anos, queria ser estilista. Não sabia, eu acho que sabia o que era, não é? Queria muito desenhar vestidos e gostava de ver a moda mais feminina, neste caso. Tinha muito fascínio sobre essa temática, essa área. E depois, sim, comecei a entrar na escola e a perceber que a área artística era, de facto, uma coisa que me reconheciam que, de facto, era uma coisa que estava presente em mim, mesmo sem eu saber e sem perceber. Lembro-me perfeitamente num espetáculo, eu tinha 9 anos, aqueles primeiros espetáculos da escola, a personagem principal era o Pai Natal e tinha que se encontrar alguém que fizesse o Pai Natal. E a turma foi a votos, né? Éramos crianças, tínhamos 8, 9 anos, e toda a turma votou em mim e eu fiquei mesmo sem perceber, assim, mas eu não faz sentido, porque eu... E depois aí comecei a perceber que de facto tinha essa aprovação, ou esse olhar dos meus colegas. E depois comecei a perceber que era uma coisa que eu gostava também. A música também sempre esteve presente, porque eu ouvia muito dos meus pais, dos meus tios, dos meus avós. E também a dança, porque também esteve muito presente, porque gostava muito dessa área. Acabámos também por ter canto, música e dança também na escola. Portanto, isto esteve sempre muito, muito interligado. Quando acabei por entrar depois no básico e no secundário, entrei para um grupo de teatro numa escola em Sintra, portanto no básico e no secundário o grupo manteve-se, era o mesmo, e aí já começou a ser uma coisa mais séria. Acabámos por fazer espetáculos no final do ano, tínhamos ensaios durante a semana,
E no final de um desses espetáculos, eu devia ter os meus 14, 15 anos, tive pessoas na plateia que me disseram: tu devias mesmo seguir isto, a área do teatro é a tua cena. E eu pensava assim, mas não é bem isto. Porquê? Porque eu tinha sempre um fascínio muito grande, a par com o teatro, também da televisão. Na área da apresentação. Tu nesse grupo, tu representavas sim, fundamentalmente. Só, era só mesmo teatro. Mas tinha sempre o bichinho da televisão, que era uma coisa que eu até hoje vejo com muita regularidade. Portanto, a televisão está sempre ligada em casa. Vejo de tudo, seja a televisão portuguesa, seja de tantos outros países. Mas acima de tudo os canais generalistas e todo o tipo de conteúdos, porque é uma coisa que eu gosto muito de ver, de aprender também, e acabei por estudar no ano passado, já te vou contar daqui a pouco. Mas estava ali sempre na altura, quando acabei o secundário, queria muito prosseguir pela área da comunicação, do jornalismo, portanto seguir essa área da comunicação social. Acabei por me tentar candidatar no final do meu secundário. Tentei candidatar-me para essas áreas de jornalismo, comunicação social, acabei por não conseguir entrar. Fiz as provas para o Conservatório, que agora se chama Escola Superior de Teatro e Cinema. Também acabei por entrar nessa, e também acabei por entrar num curso que me surgiu assim no meio do nada, e que era uma coisa que eu também gostava muito de fazer, porque também tenho uma grande ligação com as crianças, que foi o curso de Educação Básica de professor de primeiro ciclo. Portanto, desculpa, isso aconteceu tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. No fim do teu secundário? Tudo no meu... Mas tu, perdi-me ali um bocadinho. Mas comunicação social, entraste ou não entraste? Acabei por não entrar. Acabaste por não entrar. Portanto, eram as minhas primeiras opções. Certo. Não entraste entrar na Superior de Teatro e Cinema, para o curso de atores. Exatamente. Presumo. Sim. E entraste ao mesmo tempo para o curso de Educação Básica. Exatamente. É que tu falas muito depressa e avanças muito depressa no tempo. Peço desculpa. Tudo bem, mas eu não sei quanto aos nossos ouvintes, mas eu ainda estou um bocadinho preso no facto de tu, aos 3, 4 anos, e vou-te explicar onde é que está o meu fascínio. Aos 3, 4 anos já teres a consciência de que alguém tinha que criar os vestidos. Não, o que me espanta e surpreende não é que tu queiras desenhar vestidos, isso acho normalíssimo. O que eu acho extraordinário é que uma criança de 3, 4 anos já tenha a capacidade, o salto mental de dizer: espera, existem vestidos e existe alguém que os concebe. Porque para uma criança de 3, 4 anos ninguém concebe vestidos. A gente vai à loja e compra-se porque estão lá, nascem nas árvores. Eu não... Para uma criança... Não sei o que eu estou a dizer. Sim. Portanto, eu ainda estou fascinado com os teus 3, 4 anos e tu já estás nos 18, 19. Sim. Mas tudo bem, eu não perdi pitada, e imagino que os nossos ouvintes também não perderam pitada. Mas o que eu tiro de fundamental, além de todas as informações do que tu disseste nesse rápido percurso, foi que de facto o teu grande fascínio era a comunicação. Sim, até hoje. A comunicação, nomeadamente através da televisão. Sim. Embora a tua pulsão artística, digamos assim, se fosse exprimido também de outras maneiras. Lá estás, esta música também sempre te acompanhou, de algum modo. Sim. A representação, tinhas esse grupo de teatro, gostavas, porreiro, sentias-te bem, mas tinhas aquele foco, aquele grande foco na comunicação e ele não desapareceu, na televisão, e que não desapareceu. Não desapareceu, está, até porque não estamos a falar de uma coisa que aconteceu há 50, 60 anos. Sim, precisamente. Esse tal momento dos 18 anos, do fim do secundário, 17, 18, 19, por aí, quando a gente vai ver bem, aconteceu para aí há 6, 7 anos, não é? Sim, foi uma coisa que não foi... Não é assim há tanto tempo quanto isso. Longínquo. Mas acho que nesta altura, apesar de já termos esse mergulho nesse período, eu queria só localizar um bocadinho mais as pessoas, só um bocadinho mais. Sim. Falaste aí em Sintra. Tu és daqui, da Grande Lisboa? Sim. Eu nasci em Sintra. Nasci no Restelo, neste caso. Muito bem. Nasci no Restelo. De pedigree. Exatamente. E depois passei, para Sintra, onde vivi... E os teus pais já eram aqui de Lisboa ou não? Sim. Sempre foram de Lisboa. O meu pai não nasceu em Lisboa, mas depois acabou sempre por ficar em Lisboa. E a minha mãe também. Eu tenho raízes, portanto, mais os meus avós, e onde o meu pai também acabou por nascer, em Abrantes. São 2 aldeias muito próximas, onde os meus pais também acabaram por se conhecer nessa zona. Em Abrantes, em 2 aldeias com nomes muito sui generis, neste Curioso, caso. Por acaso sei porque tu já disseste. Exato, sim. Mas agora vais dizer aos nossos ouvintes que também têm direito. A minha mãe não nasceu lá, mas os meus avós nasceram, e a minha mãe... E é o sítio onde nós passamos grande parte das nossas férias, que é uma casa de campo, não é? Em Panascos. Panascos, que nome maravilhoso. Esta aldeia tem um nome muito específico e muito engraçado, em Panascos, e o meu pai e os meus avós nasceram na Presa. Portanto, são 2 localidades, 2 aldeias muito pequeninas, mas que estão muito próximas uma da outra, e onde os meus pais, acabaram-se por se conhecer nessa altura. E portanto tu sentes que ainda tens, apesar de tudo, alguma ligação com aquela zona ali? Dúvida, porque... Eu gosto muito de fazer esta pergunta aqui no podcast, porque uma das coisas que eu acho engraçado é
haver pessoas neste elenco, que é um elenco grande, com raízes e às vezes raízes até muito próximas e muito presentes em toda a parte do país, e acho isso muito, muito engraçado. Sim. E é por isso que eu costumo fazer esta pergunta. Eu acabei por nunca ter crescido lá, mas ia lá sempre passar férias do verão e o Natal é passado lá, inclusivamente com grande parte. O dia 25 nem tanto, os meus pais acabaram por se separar depois. Separaram-se no dia 20, fazemos sempre a divisão, não é? E no dia 24 o Natal é vivido, é possivelmente o meu dia preferido do ano, e é vivido numa das aldeias, nos Panascos, onde somos toda a família, portanto mais de 70 pessoas no Natal. E então é muito especial também por isso. Depois, o dia 25 passo depois na outra aldeia, ou então em Lisboa. Muito bem. As raízes mantêm-se muito presentes. E tens irmãos? Tenho um irmão, sim. Mais novo, mais velho? É mais velho, tem 33. E está nesta área, não? Não, nada a ver. Também é uma coisa muito comum aqui no elenco, que os irmãos normalmente somos E nem na área, portanto, não acho que na família não tenho ninguém na área, nesta área nem da comunicação, nem da artística, nem do teatro, nada. Quase toda a gente aqui do elenco está nessa situação. É engraçado, somos casos únicos. Quase todos. Muito bem, então vamos lá voltar a esse momento em que tu entras para a Escola Superior de Teatro e Cinema, entras também para a Educação Básica, e o que é que sucede nessa altura? O que sucede foi o facto de eu estava completamente, não tinha qualquer ideia nem expectativa de que fosse entrar, acabei por conseguir entrar. No momento das provas, eram 2 dias de, não sei como é que funciona hoje, mas pelo menos no meu ano eram 2 dias de provas, foram dias muito intensos e muito específicos para mim. Eu tinha muitos colegas meus, éramos divididos por grupos, muitos colegas que vinham já de outras escolas do país, de teatro especificamente. E o que eu tinha de teatro era apenas um grupo de teatro na escola, muito amador, uma coisa muito, muito rápida e divertida. Portanto, eu não tinha bases algumas. Para ti era um hobby. Sem dúvida. Era uma paixão, mas acima de tudo um hobby, sim, um passar o tempo com amigos e apresentar o espetáculo àquele público, que incluía a minha família, o que eu queria muito orgulhar naquele momento, mas especificamente era o facto de eu não ter qualquer base sobre teatro, aquilo que sabia era o que fazia e o que via quando ia ao teatro. E portanto achaste que faça aquelas pessoas todas, que algumas já vinham de outras escolas, sim. Se pensaste, se calhar aqui não tenho hipótese. Sem dúvida. Depois ficaste surpreendido. Depois daqueles, sem dúvida. Depois daqueles dias eu diverti-me muito, foi muito divertido e muito engraçado, mas não tenho qualquer hipótese, porque o meu grupo era um grupo com pessoas muito, muito talentosas, mas acabei por conseguir entrar. Depois saiu aquela... Mesmo há filme, saiu aquela... Abrimos o e-mail ou abrimos a página para ver quem é que ficou classificado e pronto, o meu nome estava lá. E face àquela tabela era impossível dizer que não, então pronto, acabei por fazer... Foste para a Escola Superior de Teatro? Fui para a Escola Superior de Teatro e Cinema, acabei por fazer a licenciatura, um bocadinho repartida, porque eu entrei em 2017, portanto ali em setembro, fiz 2 anos, e no final do meu segundo ano surgiu um convite, um casting, neste caso. Fiz o casting para a I Am Live, portanto uma companhia que faz espetáculos no gelo. Acabei por fazer esse espetáculo, que também tem aqui uma ligação muito engraçada com um outro passatempo, hobby que eu tinha, mas uma grande responsabilidade, que era o facto de eu ter sido jogador de hóquei em patins durante 16 anos. Que engraçado. Desde que idade? Desde os 3. Portanto, também começaste quando queria ser estilista, hóquei em patins. Sim, aprendi a patinar e depois prossegui quase sempre no Hóquei Clube de Sintra, que era o hóquei que estava mais perto da minha zona, exato. Certo. E depois na última, para acabar em grande, na última época acabei por ir para o Sporting e fiz essa é a última época no Sporting, que bateu no último ano do secundário, portanto... Chegaste a jogar não como sénior, não, mas no escalão anterior, junior, não é? Sim, como júnior. Exato. Exatamente. Portanto, foi nessa passagem, depois começou o secundário, a licenciatura, portanto aí já não havia tanto tempo. Tiveste que deixar o hóquei. Para isso. Mas quando chegaste ao gelo, isso serviu-te, não é? Ainda não sabia que tinha passado, fiz então o casting, acabei por conseguir entrar. E é exatamente isso, ou seja, foi calçar os patins, e não é a mesma coisa, porque o hóquei patins é no patins de 4 rodas. Correto, mas há ali Não, as bases são as mesmas, bases, é? o nível do equilíbrio é exatamente o mesmo, portanto e apanhaste foi fácil. Rápido. Sim. Engraçado. O que aconteceu foi que acabei o segundo ano da STC e tive então essa proposta e não podia mais uma vez recusar. Acabei por fazer Tiveste que parar. Congelar a matrícula. Porque esse espetáculo de jogo que foste fazer, se calhar até era no Porto? Era no Porto, precisamente. Eu fiz a audição tanto para Lisboa como para o Porto
E mesmo que fosse para Lisboa, não Porque havia os tanto horários tempo, era sim, complicado, porque os pois. ensaios e mesmo os espetáculos acabavam por ocupar o horário da escola. Então pronto, mas mesmo assim fui escolhido para ir para o Porto. E mais uma vez, pronto, eu achei que foi um desafio que me foi entregue ali quase de uma forma milagrosa, que eu gostei muito e não fazia ideia. Mais uma vez, eu Para nunca... que espetáculo já agora? Peter Pan no Gelo. Foi a primeira versão, já voltou a Lisboa, mas a minha foi a primeira versão. E era engraçado porque eu nunca tinha visto gelo, mas sabia que se fazia, então foi tipo, eu ia às cegas completamente. Mas só o facto de ter ido para uma cidade diferente durante 3 meses, a viver com aquelas pessoas, num apartamento com pessoas que 2 deles já conhecia, mas com outra pessoa que eu não conhecia de lado nenhum, num projeto que eu estava a viver aqui no Politeama, nós chegamos aqui, voltamos a casa, a nossa vida volta ao normal. Ali foi tão mágico, eu acho que foi o projeto até agora dos mais especiais que eu vivi, porque era todos os dias durante 3 meses com aquelas pessoas numa cidade diferente, não tinha a minha família, ou seja, tinha 19 anos, portanto estava ali ainda no limiar do início da maioridade, então foi engraçado porque fui atirado aos lobos. Acabei por terminar essa temporada muito bem, acabou em janeiro e depois em fevereiro surgiu em 2020 a pandemia, o que até foi bom, portanto, porque os meus colegas, portanto, no ano em que eu estaria na STC, no meu 3º ano, acabavam por não conseguir fazer um espetáculo final. Exato. Eu, por ter congelado essa matrícula, congelada. tive quase Malandro. sorte. Sim, até foi... Mas calhou bem. Parece que calhou bem, foi bem pensado, porque depois no ano a seguir acabei, portanto, o gelo, depois a pandemia terminou, mais ou menos. Sim, mas pelo menos a vida reabriu um bocadinho. Mais foi reabrindo, forma, sim. exatamente. E depois pronto, depois em 2021 voltei a pegar, ainda com máscaras e com algumas restrições, mas depois acabei por terminar a licenciatura, logo no ano seguinte. Em 2021 acabei por fazer um espetáculo final no São Luís. E isto foi tudo muito rápido, foi tudo precisamente, é tudo muito rápido e há uma pergunta que me está aqui a borbulhar e que te quero fazer. Tem também a ver com que é uma pergunta que eu acabo por fazer quase sempre aos entrevistados, e que no teu caso está-me a ser difícil agarrar, que é, nessa altura, com tudo o que tu me disseste, da forma como tu foste inscrever na STC, e tinhas também o lado da educação, para o qual não foste, naturalmente, e a questão da comunicação e da televisão. O que eu te quero perguntar é, qual é o momento, se é que esse momento já aconteceu, pode não ter ainda acontecido, qual é o momento em que fica claro para ti, agora vamos ter Maria. Boa noite a toda a companhia, faltam-me 30 minutos para o início do espetáculo, faltam-me 30 minutos. É uma presença, é uma presença fundamental neste podcast, nem é entrevista se não houver Maria. É verdade. Qual é o momento em que tu sentes ou decides que isto é que vai ser a minha vida? Nomeadamente ser ator. Estou a falar de ser ator. Nesta área, sim. Se é que esse momento já existiu. Já aconteceu. Houve 2 momentos... Porque me parece que estavas ali ainda muito entre várias coisas. Sem dúvida. Mesmo no momento em que te inscreves, em que concorres à STC e também ao outro curso, mais ligado à pedagogia, parece-me que a coisa não estava completamente clara. Não estava, porque fiz as provas e não sabia se estava certo. Mas acho que há 2 momentos aqui. Eu sinto que esse grande momento de que falas ainda não chegou, obviamente, mas eu sinto que há 2 que consigo assimilar ou quase fazer com que sejam semelhantes. O momento em que descobri que, de facto, vi na tabela o meu nome de quem tinha entrado no conservatório, foi um momento que pensei, ok, isto pode começar a ser real, isto pode ser Está a ficar sério. Sim, está a começar a ficar sério. E ao mesmo tempo sentiste isso como uma validação. Sim, sem dúvida, claro. Como um olhar exterior que era uma coisa sobre ti. amadora para uma coisa que, ok, posso começar a formar-me nisto e pode ser uma coisa séria. E era aquilo que eu tinha falado logo de seguida, que foi a entrada aqui no Politeama, eu acho. Porque não tinha foi logo nessa sequência de acabares a licenciatura. Logo. Porque então conta-nos isso. Eu terminei a licenciatura em julho de 2021. Acabei por fazer outros espetáculos noutras companhias. Fiz especificamente também audições para aqui para lá Féria. Fiz durante 2 anos, fiz 2 audições, exato. Uma vez para a Severa em 2018, portanto, no final do meu primeiro ano da escola secundária. Em 2020, quando tinha acabado de chegar do gelo... Da escola secundária, não, da escola superior. Escola superior, sim, desculpa. Sim, percebi. É só para lá em casa não se para. Claro. No final, em 2020, quando fizeram a audição para a Laura, acabei por conseguir fazer a audição também quando já tinha vindo do gelo, depois entrou a pandemia, e depois fiz a audição para a Pequena Sereia, que se fez logo depois da minha licenciatura, em 2021, e aí acabei por não ter sido selecionado nessa audição específica, mas o espetáculo acabou por começar a desenrolar, e ali naquela altura, em dezembro de 2022,
2021 ainda, 2021, os casos de Covid começaram a voltar um bocadinho. O que aconteceu? Aqui no teatro começaram a haver alguns casos dentro da companhia da Pequena Sereia, a audição que eu tinha feito em setembro, e precisava de alguém que viesse substituir os homens da companhia. O Sr. Filipe, aí já foi um contacto mais direto, portanto, houve um pequeno casting mais direto, mas foi aí que deu a minha entrada. Portanto, foi uma entrada ali em dezembro, no meio da pandemia, que aí já foi mais certo. Portanto, aí a partir desse momento, também em conexão também com o momento da entrada na escola superior, aqui também foi quase uma aprovação de que um sítio para o qual eu queria já tanto ter entrado, nesse ano acabou por acontecer, até hoje. E ficaste até hoje. Entraste aí, numa substituição na Pequena Sereia, e depois a partir daí foste sempre ficando. Dezembro de 21 até hoje, sim. Tu eras espectador de teatro? Sim. Em criança ou em jovem? Sim. E eras espectador do Politeamas? Especificamente, não. Acabei por ser um bocadinho mais tarde. Portanto, ali já na minha adolescência, via muitas vezes na televisão, as revistas e não só, mas houve ali um espetáculo que foi o clique que me deu de isto é mágico. Foi uma passagem de ano que se fez com o espetáculo, nem foi aqui no Politeama, foi no Casino, mas era lá a féria, que era A Volta ao Mundo em 80 minutos. E nesse espetáculo, aquilo foi um clique para mim de isto é mágico. Depois, acabaram eles por vir para aqui, para o Politeama, e foi o primeiro espetáculo que eu vi aqui em 2019. Sim. Foi quando eu depois entrei para o Peter Pan. Nesse ano foi... eu adorava. Eu lembro-me especificamente de estar ali a entrar, olhar para aquelas duas barras que temos à porta com as fotografias do elenco e pensar, eu adorava que o meu nome estivesse aqui com uma fotografia minha. E passados, 2, 3 anos depois, acabei por conseguir. Fiquei muito feliz. É um momento que me orgulha muito, sim. Então, a seguir, à Pequena Sereia, lembras-te mais ou menos? A Pequena Sereia, fiz a Pequena Sereia, depois fui logo contactado também na altura para fazer também de substituto de 3 papéis masculinos nas Mulheres à beira de um ataque de nervos. Acabei por ensaiar, mas nunca foi necessário. Depois entrei já como no elenco desde o início na Cinderela. Entrei também na Bela Adormecida no ano passado. Surgiu também a possibilidade do ano passado. Isto é engraçado porque eu fiz casting, mas passado depois uns anos acabei por fazer o personagem. Fiz o casting para a Laura, que não fiz no início, mas no ano passado o Ruben Madureira não fez, estava a fazer também com outro espetáculo e não conseguia assegurar as últimas datas aqui. Fui eu que substituí. Sim. Por acaso dias não sabia quem que foram 3 meses, sim. Que ainda foi bastante tempo. Estreiei-me dia 1 de maio de 2024, aqui como Ribeirinho e Rui de Carvalho também, aqui no Laura, o ano passado, e terminei depois em julho também. Tu tinhas feito a audição da primeira vez que o Laura tinha estado que nem programado. era aquele elenco. Exato. Era um outro espetáculo. Para quem não sabe, o Laura esteve programado depois para a altura em que veio a primeira pandemia, os primeiros confinamentos, sim, e portanto o Laura foi adiado e acabou por ser feito anos depois. 4 anos mais tarde, exato. Basicamente 4 anos mais tarde. Mas é engraçado ter essa ligação, porque fiz esse primeiro casting e depois acabei por conseguir, felizmente, ir num trabalho que me deu muito, muito prazer e que aprendi muito. Acho que foi o projeto onde mais aprendi. Que foi o Laura no ano passado. Foram apenas 3 meses. E nestes últimos projetos, principalmente estes últimos, Laura e agora a Bela e o Monstro e o Fátima, já não fazes propriamente audição. O Filipe é um convite já mais direto. Já especificamente. Já há quase pelo menos no infantil, já há quase uma segurança de que o grupo tem funcionado sempre, felizmente, muito bem. E ele está a pensar já em ti para qualquer coisa. Já é escrita a peça a meio quase do final da peça anterior, portanto já se começa a perceber que pode haver um possível trabalho durante os próximos 9 meses, e isso é sempre uma segurança que é para quem faz parte. E sentes-te em casa aqui? Sim. Sentes que encontraste aqui uma casa? Sem dúvida. Mais do que este espaço específico, as pessoas que fazem parte dele. Sim, as pessoas é que fazem o espaço. Sem dúvida. Porque é exatamente por isso, os grupos funcionam quase sempre os mesmos. Então é exatamente isso, eu passo muito mais tempo com estas pessoas do que com a minha família, e especificamente neste ano. É um aspecto da nossa vida. Sem dúvida. E este ano, fazendo os 2 espetáculos ao mesmo tempo, a Bela e o Monstro e o Fátima, passo muito mais horas com estas pessoas do que especificamente em casa, e também com a minha família. Portanto, sim, obviamente que esta é também a minha família, sem dúvida. Incrível. E sinto-me assim, claro. E então cá chegaste ao Fátima? Cá cheguei ao Fátima, sim. Portanto, tinha feito... começámos logo os ensaios da Bela e o Monstro e abriram castings para o Fátima, e eu queria muito fazer este projeto.
acabou por ser, mais uma vez, como nos infantis. O La Féria acabou por, o Sr. Filipe acabou por nos convidar, a mim e a alguns outros colegas, e pronto, tive esta oportunidade de... Eu sempre, e na altura falava com o Paulo e dizia-lhe, eu não sei, eu não quero fazer nada, eu quero fazer seja aquilo que for. Quero fazer parte do projeto, porque quero muito fazer um projeto da noite desde o início. E isso era uma coisa que pronto, felizmente consegui este ano. Pois, porque foi o teu primeiro espetáculo da noite desde o início. Sim, foi porque, o Laura. O Laura e as Mulheres da Beira do Facto Negro nem sequer chegaste a entrar em palco, não é? Mas no Laura foste substituir efetivamente. Ou seja, tu não estavas no espetáculo. Tu foste chamado especificamente para a partir daqueles meses, sim. Eu acabei por começar os ensaios ali em março, estreei-me depois em maio, mas foi isso, vocês veem um curto espaço de tempo, entre maio e julho, que acabei por fazer o espetáculo, sim. E o que é que achaste dessa experiência do Laura? Agora do Fátima, de teres começado desde início. O processo de trabalho desde o início? Foi um processo muito, muito intenso, especificamente porque já vínhamos com a bagagem da Bela e o Monstro por trás, e entrou numa zona onde o dezembro no infantil é muito intensa. Então, e calhou em cima da nossa estreia aqui no Fátima, então foi ali um processo muito, muito intenso, de muito trabalho, muitas horas. Portanto, foi um processo muito, muito cansativo. Claro, mas estar aqui no teatro muitos dias da semana, de manhã à noite. Sim. As horas de sono também eram poucas, o que também, às vezes, esse cansaço acabava por afetar um bocadinho o trabalho, não só em cena, mas também fora. É inevitável. Claro. É inevitável, sim. Então acabou por ser um processo diferente, quase atípico para mim até agora, nesta pequena carreira, neste caso. Mas é um processo também especial, igualmente especial, porque teve as suas especificidades e felizmente, pronto, tudo chegou a bom porto e neste momento já estamos bem mais calmos. Com a Bela e Monstra a chegar ao fim, mas o Fátima ainda esperemos com um longo percurso pela frente. Sim. E esse sonho da televisão? Como é que está agora? Continua muito presente, porque no último ano fiz um curso de apresentador de televisão e rádio, que é um dos meus grandes objetivos, é trabalhar como apresentador de televisão e rádio, que sei que é um processo longo e o objetivo final pode ser longínquo, mas muito difícil. Mas eu não tenho dúvidas de que é uma coisa que quero muito fazer. No ano passado, portanto, fiz esse curso e especifiquei-me nessa área, que é uma coisa que eu quero muito fazer. É uma coisa que ainda não sei bem como, nem com que tempo, mas gostava muito de aperfeiçoar e atirar-me de cabeça para um projeto, começando por baixo ou numa outra área, mas chegando a esse objetivo final. Mas achas que o facto de seres ator e trabalhares no teatro também te dá uma bagagem muito particular para essa tarefa? E eu fui conhecendo isso no curso. Tinha outros colegas que vinham de outras áreas da comunicação e não só, mas percebi que o facto de ser ator, o facto de lidarmos com a pressão, com o improviso acima de tudo, com os nervos da estreia, seja de um programa, seja de um espetáculo, era uma coisa que me estava muito já quase engrenada. Portanto, era uma coisa que já fazia parte de mim. E isso era uma coisa que facilitava o meu processo na escola e eu acho que pode ser uma coisa que também facilita em apresentadores que vejo na televisão, que também são atores, que têm essa faceta. Eu acho que sim, que facilita, obviamente, esse processo. E a base do teatro sempre esteve presente, portanto, esta coisa, o contacto com o público é uma coisa muito, muito... facilita esse processo. E a tua família, como é que reagiu a esta tua opção de vida? Porque agora já é uma opção de vida. Já. Está estabelecidíssimo. Não há dúvida nenhuma. No início foi complicado, logo especificamente. Foi um orgulho quando consegui entrar na escola superior, mas depois começaram a perceber que de facto podiam haver algumas dificuldades. E eu até acho que o meu percurso, perante todos os meus colegas que vejo, até foi um percurso bastante estável e os processos foram sempre consecutivos e isso foi muito, muito bom. Mas o que acabou por acontecer foi que acabaram por perceber que esta área podia ser um bocadinho difícil e essa luta constante, porque não é só enviar um CV e entras numa empresa e ficas das 9 às 5, não de todo. Os processos acabam por ser... Aqui não é um exemplo porque temos processos de trabalho de 9 meses, porque é uma coisa que nunca acontece em teatro, e felizmente que temos essa sorte quase. Mas é uma coisa que de facto sempre foi vista ao olhar da família como... Vê lá se não devias ir para uma área mais certa, um trabalho um bocadinho mais normal, entre muitas aspas. Não resistiram a ser uma espécie de voz da consciência. Mas acho que também o facto de virem constantemente assistir e perceberem que de facto é uma paixão para mim e também para eles, eu vejo na cara deles que é um orgulho. Para mim, ver-me em palco, acho que é uma mais-valia e agora acho que já se habituaram à ideia. Acho que sim, neste momento. Sim, mas ao mesmo tempo sentiste-te apoiado. Não, sem dúvida. Quer dizer, com todas essas sem dúvida, preocupações que são naturais. Qualquer coisa que fosse, sempre fosse apoiado. precisa, sem dúvida. Okay. Sim. Fantástico. Miguel,
acabamos sempre estas entrevistas com um pequeno desafio. Sim. Que é muito simples. Ok. Que é, se não houvesse qualquer limitação de idade ou género, na loucura total, e se te dissessem, agora vais ter que escolher outra personagem deste musical Fátima, para interpretares, qual é que seria? Sem qualquer limitação. Sim. Olha, acho muito interessante. Quero pensar aqui um bocadinho. Eu diria... Tens 8 segundos. 8. Rapidamente. Tenho Isto tem duas que ser espontâneo, não Sim, pensamento. foi logo a primeira que eu pensei. Talvez o Padre Ferreira, eu acho. Acho que sim. Acho que o Marcos faz brilhantemente essa personagem. Sim, isto não é para roubar o papel a ninguém. Sem dúvida. Era noutra realidade. Outra realidade. Acho que o Padre Ferreira, acho que sim. Acho que é um papel muito, muito interessante. Acaba por estar ali um bocadinho no limiar entre as duas forças contrastantes, não é, deste espetáculo. Entre a força da razão e a fé e a crença. E ele acaba por E não só, ali... e do povo. Sim. O povo no sentido da espontaneidade, do instinto. E a proximidade até. E a igreja como estrutura. Exatamente. Enquanto o povo, não sei se concordas comigo, Sem dúvida, sem dúvida. O povo tem uma fé, e pelo menos é assim que nos é apresentado neste espetáculo, tem uma fé que é autêntica, genuína, sem filtros, sim. muito quase animal, uma coisa de instintiva. E a igreja é uma coisa estruturada, não é? Que tenta estruturar isso. E sentir isso no Padre Ferreira, muito, sem dúvida. E sentir que ele no início acaba por ser essa força mais estrutural da razão da igreja, mas ali a meio do espetáculo, até um bocadinho no final do primeiro ato, um bocadinho antes do final do primeiro ato, acaba por já se deixar ceder, e isso eu acho que é muito, muito interessante. E acho que o papel está brilhantemente interpretado e muito bem escolhido, mas acho que é muito, muito interessante. E acho que seria essa a minha escolha. Acho que sim. Muito bem. Sim, senhor. Também concordo contigo. Acho que sim. Por isso, olha, quem andar aí no universo paralelo, eu não sei onde é que é, mas há de haver gente que anda aí no universo paralelo. É verdade. Pode ser que vejam o Miguel Marques no papel de Padre Ferreira. É verdade. Em Fátima Opera Rock 2.0. Exatamente, 2.0. Olha, obrigado por teres vindo ao confessionário do Sr. Bispo. Obrigado, muitos parabéns e continuemos assim. Vamos continuar. Mais projetos. Até já. Obrigado, até já. E assim termina mais um episódio do Confessionário do Sr. Bispo, um podcast informal e artesanal com a melhor banda sonora possível. Os bastidores fervilhantes de Fátima Opera Rock, às vezes mais barulhentos, às vezes mais silenciosos, muitas vezes caóticos, mas sempre cheios de amor pelo teatro. O meu nome é Mário Redondo e espero-vos brevemente num novo episódio do Confessionário do Sr. Bispo.